Bom, agora vamos falar sobre a influência do Sol no nosso cotidiano e nos ciclos metabólicos do nosso corpo. O Sol, como eu acredito que a maioria das pessoas já saibam, ele é uma fonte não só de luz e de calor, mas também de radiação, né? E o espectro eletromagnético que emite todas essas coisas, tanto luz quanto calor quanto radiação, né? Ele é a faixa solar desse espectro, né? A quantidade de energia correspondente a uma parte desse espectro que é lançado sobre nós pelo Sol é uma faixa extremamente abrangente. Então, o Sol ele lança sobre nós energia do espectro infravermelho, energia do espectro ultravioleta, energia do espectro de micro-ondas, energia do espectro de raios gama, de raios cósmicos, etc. Né? A radiação do Sol é uma radiação assim muito ampla. Os efeitos que o Sol causa nos organismos vivos, né? Nesse lugar que a gente aprendeu a chamar de planeta Terra, a quantidade de reações que a luz solar, que as radiações solares proporcionam, são extremamente vastas, extremamente abrangentes. Todo o metabolismo do nosso corpo, ele é regulado, digamos assim, pelo ciclo solar, ok? É muito importante quando a gente começa a falar desse assunto, vocês terem em mente o que é sonoquímica. Sonoquímica é uma área da fisicoquímica, né, que através de emissão de radiação ultravioleta acelera ou proporciona, né, acelera ou estimula que se aconteça uma reação química. Então a sonoquímica basicamente são métodos de você induzir uma reação química através da faixa ultravioleta do espectro eletromagnético. E o Sol ele também compreende essa parte. Isso quer dizer que no nosso corpo o Sol ele tem um importantíssimo papel de ativador metabólico, ok? E fora isso, o Sol ele é responsável, né, pela nossa produção de um hormônio chamado de colecalciferol, conhecido como vitamina D3. Esse nome, o nome de vitamina é completamente equivocado, tá? Essa substância ela tem a estrutura de um hormônio, né? E ela é um hormônio, ela não tem nenhuma característica de vitamina. A gente aprendeu a chamar de vitamina por uma conveniência didática, digamos assim, ok? Mas isso aqui não é uma vitamina, é um hormônio que o nosso corpo produz a partir do contato da luz solar com a nossa pele. Aí vem a grande polêmica. Ah, mas pegar sol em excesso pode causar câncer de pele, né? E o sol que a gente precisa para produzir essa substância é o sol de meio-dia, né? O sol a pino, o sol em todo o seu potencial luminoso e radioativo. A gente precisa desse sol forte como ativador para a produção dessa substância pelo nosso corpo. E aí a pessoa fala, mas se eu pegar um sol forte sem protetor solar, eu vou pegar um câncer. Não, você não vai ficar com câncer se você se expuser ao sol pelo menos 1 hora por dia, pelo menos 30 minutos por dia. De 20 a 30 minutos já é suficiente para o seu corpo produzir a dose diária dessa substância, né? Vamos colocar assim, uma margem de erro, pegue 40 minutos de sol por dia e você tem certeza que os níveis de colecalciferol no seu corpo já foram completamente supridos, né? Completamente atingidos. Então, 40 minutos de exposição solar por dia, sem protetor, não vai ter a menor possibilidade de te causar um câncer de pele. Pelo contrário, se você utiliza um bloqueador solar, um filtro solar, a oleosidade, a viscosidade desse filtro solar,
obstrui os seus poros e interrompe a comunicação, né? Interrompe a eliminação do suor, né? E o suor ele também libera toxinas, né? Que estão no meio subcutâneo. Então, quando a gente obstrui os poros com filtro solar, bloqueador solar, qualquer tipo de substância oleosa, creme, alguma coisa assim, é como se você estivesse tampando o cano de descarga de um automóvel em funcionamento, né? Você impede que o motor elimine os resíduos que ele precisa eliminar para poder continuar funcionando. Ou seja, nessas circunstâncias sim podem acontecer lesões de pele e até o surgimento de lesões neoplásicas que seriam cânceres, né? Então a importância desse mecanismo de ativação do nosso metabolismo é imprescindivelmente para produzir essa substância e ativar outros processos metabólicos, como por exemplo a influência que o sol tem no metabolismo do cálcio. Ok? O sol ele não é só um produtor de vitamina D3, de hormônio colecalciferol. O sol também é um ativador químico, né, do nosso corpo. Ele inicia vários tipos de reação, ele controla, pondera, né, através da sua luminosidade o metabolismo da melatonina, né, que a gente já conversou aqui um pouco mais cedo, através desse ciclo, né, o ciclo solar, né, essa oscilação, essa variação de gradiente luminoso, de escuro para o claro e do claro para o escuro, né, a gente tem o controle desses hormônios, né, e a troca desses processos metabólicos que são importantíssimos para controlar o nosso metabolismo. Esse hormônio colecalciferol ele é extremamente ligado à regulação das respostas imunitárias do nosso corpo, né? Ele é um ativador do sistema imunológico e ele é um regulador de processos autoimunes, ou seja, em situações onde, em doenças autoimunes, como por exemplo lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, dentre outras patologias, o corpo ataca a si mesmo, o corpo acredita, né, o corpo reconhece ele mesmo como patógeno, como antígeno, né? Então o corpo começa a lançar o seu sistema imunológico contra as células dele mesmo. Isso é chamado pela medicina de reação autoimune, doença autoimune. E isso essa reação ela é controlada, é mediada por esse hormônio, né? Quando a gente tem esse hormônio em taxas normais, né, no nosso corpo, essa reação autoimunitária ela é controlada, ela não acontece. E se vocês forem parar para prestar atenção em relação ao maior problema que tem acontecido nessa pandemia, né, que estão propagando aí pela mídia, o problema não é que um vírus está causando uma situação né, uma situação catabólica no corpo. O problema não é o vírus ser agressivo. O problema é que o corpo, tentando atacar o vírus, ele começa a se atacar. Quando o vírus se manifesta nas células pulmonares, né, o corpo tentando erradicar, eliminar o vírus, o corpo acaba se matando, o corpo acaba matando as células dos pulmões e fazendo com que a pessoa tenha reações como, por exemplo, fibrose pulmonar, etc. Complicações que levam a pessoa a óbito. Ou seja, isso pode ser classificado como uma reação autoimunitária, certo? Então, isso indica que todas essas pessoas que estão morrendo por esse tipo de colapso estão com falta, com carência desse hormônio, né? Dentre outras coisas que eu pretendo considerar nos próximos vídeos. Então, eu quero ressaltar aqui a importância, né, de você pegar pelo menos 40 minutos de sol todos os dias. Se você não tem condição de pegar esse sol todos os dias, você vai ter que suplementar esse hormônio, né? Você vai ter que suplementar esse hormônio porque você precisa dele para que o seu sistema imunológico trabalhe corretamente, para que os seus mecanismos de controle contra reações autoimunitárias trabalhem corretamente. Ok? Vamos então no próximo vídeo falar sobre
essa base aqui, que também é extremamente importante, está extremamente correlacionada, ligada a essas duas outras.